Olá, queridos, nós estamos no Tadel Online e hoje eu estou continuando a aula, a ministração que eu comecei algumas semanas atrás sobre hábitos transformadores. E domingo passado eu comecei a compartilhar com vocês, na realidade eu recordei e aprofundei nos 2 primeiros princípios dos hábitos transformadores. Mas antes da gente recordar esses 2 rapidamente, vamos só lembrar de alguns princípios que nós aprendemos. Por exemplo, o pastor Sérgio Hornang disse o seguinte: você pode transformar sua vida se você mudar os seus hábitos. Isso é muito forte, muito forte. Jesus é que nos transforma, obviamente, mas ele usa princípios estabelecidos tanto no mundo natural como no mundo espiritual. E um dos princípios estabelecidos que funciona tanto para as pessoas não cristãs e quanto mais então para os cristãos é que quando nós mudamos os nossos hábitos, nossas vidas podem verdadeiramente ser transformadas. O John Maxwell disse o seguinte: você nunca vai conseguir mudar sua vida sem que primeiramente mude as coisas que você faz diariamente. O segredo do sucesso se encontra nos seus hábitos diários. Agora, não é tão fácil mudar os seus hábitos. Por exemplo, se você é acostumado a comer de uma forma e você quer emagrecer, quer ser mais saudável e você quer mudar os seus hábitos alimentícios, é difícil. A realidade é que é muito mais fácil, às vezes, fazer uma dieta. O problema é que se você fizer a dieta, pode até emagrecer e ficar mais saudável por um período. Mas acabou a dieta e você continua os velhos hábitos alimentícios que você tinha antes, você vai voltar a engordar, entendeu? Então, o importante é mudar os seus hábitos, sua cultura. O problema é que isso não é tão fácil, mas com a ajuda do Senhor, a Bíblia fala: tudo posso naquele que me fortalece. E ele nos ensina alguns princípios preciosíssimos de como podemos mudar os nossos hábitos. Agora, eu comecei então os 4 segredos sobre os hábitos transformadores. E os primeiros 2, eu já falei, eu quero agora aprofundar nesses primeiros 2. Perdão, eu vou, na realidade, recordar os primeiros 2 para depois aprofundarmos no terceiro e no quarto. Tá certo? Primeiro, seus alvos serão alcançados somente se tiver uma mudança dos seus hábitos. Isso aí é muito profundo. Porque praticamente, tanto os perdedores como os vencedores, todos têm alvos nobres. Querem alcançar coisas maravilhosas na sua vida, querem perder peso, querem usar o tempo com mais sabedoria, querem tirar mais tempo com Deus, querem ter famílias mais saudáveis, e todos fazem alvos muito nobres. Já foi feito até um estudo científico sobre isso, e mostra que tanto os perdedores como os vencedores têm alvos bem semelhantes. Mas o que faz a diferença são os hábitos. Seus alvos serão alcançados somente se tiver uma mudança dos seus hábitos. Se os seus hábitos não mudarem, você não vai alcançar os seus alvos. Isso é muito forte mesmo. E nós aprofundamos muito nisso, então só estou recordando, vamos já para o segundo princípio. O segundo princípio, o segundo segredo para termos hábitos transformadores é esse aí, olha. Os grandes resultados começam com pequenos hábitos. Então, nós estudamos sobre os hábitos atômicos, onde você vai aprendendo a começar com hábitos que são agradáveis, fáceis, mas começa a aprender a ser consistente. O problema é o seguinte: as pessoas começam a querer desenvolver um novo hábito. Eu vou fazer exercício todo dia. Aí ele faz muito exercício, cansa, soa, maravilhoso. Só que no próximo dia ele pensa: não, cansei demais ontem, não vou fazer hoje. Enfim, então ele não é consistente, não é fiel, não é perseverante. É melhor começar bem pequeno. Começa com um exercício bem pequeno, mas seja fiel.
santamente fiel, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, aí você só vai melhorando 1% por dia, só 1%. Então, como o James Clear fala, para formar um bom hábito, faça com que o hábito seja óbvio, atraente, fácil e satisfatório, e seja consistente, seja fiel, seja perseverante. E se você for perseverante, você vai chegar lá. É interessante porque a realidade é que muitos querem fazer bons hábitos, mas poucos são perseverantes para chegarem lá. E tem alguns segredos. O primeiro segredo que eu compartilhei com você domingo passado foi esse aí. Começa pequeno e algo agradável, e aí seja duro com você mesmo para não faltar. Se você for fiel 21 dias sem faltar, você vai desenvolver um hábito. Isso é um grande segredo, tá? Outro grande segredo que nós aprendemos também é sobre a área de arrepender. Toda vez que você falhar, peça perdão a Deus e levante-se rapidamente. O segredo não é você nunca falhar, nunca fracassar. O segredo é você nunca desistir. É você ser fiel. Fica pedindo perdão a Deus, fica voltando, fica perseverando até que você seja perseverante. Muitos acabam falando, não, eu já decidi tantas vezes, eu falei que eu ia ser fiel e eu não fui, então nem adianta ficar fazendo a decisão se eu não for fiel, então não vou ficar decidindo não, porque quando eu decidir vai ser para valer agora. Você está redondamente enganado. O segredo de você chegar lá é ficar decidindo, pedindo perdão a Deus, decidindo, até você conseguir ser perseverante e ser fiel, tá certo? Agora vamos para o terceiro grande segredo para desenvolver hábitos transformadores. Os seus hábitos são formados pela sua identidade. Eu lhe pergunto, como é que você se vê? Qual é a sua autoimagem? Veja bem, quando você tem uma experiência com Deus, aonde o Espírito Santo entrou na sua vida e você nasceu de novo, a Bíblia fala que dentro de você, não sei se você sabe disso, dentro de você aconteceu pelo menos 300 milagres. Você diz, o quê, pastor Eibe? 300? É verdade. Você sabia que você nasceu de novo, você foi regenerado, seus pecados foram 100% perdoados, presente, passado e futuro, você se tornou a própria justiça de Deus, você agora é cheio do poder do Espírito Santo, a sua vida é totalmente, milagrosamente regenerada. O problema é que a Bíblia mesmo diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Se o cristão não sabe a sua nova identidade, ele não vai conseguir, muitas vezes, ter a perseverança para desenvolver os hábitos, os bons hábitos necessários para ver a vida dele ser transformada. Então, como tomar posse dessa nova identidade? Primeiro, temos que lembrar o que Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O próprio Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então, você tem que realmente deixar de ser preguiçoso, com todo o carinho que eu falo, e comece a estudar a sua Bíblia. Entre na palavra de Deus e aprenda as promessas que diz quem você é em Cristo. Que aprenda as promessas da sua nova identidade. Vê qual é a sua nova identidade em Cristo Jesus. Por exemplo, olha esse versículo aqui tão forte. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, está se referindo a Jesus, ele nunca conheceu o pecado. Deus, o Pai, o fez pecado por nós. Então, quando Jesus morreu na cruz, Jesus não somente levou seus pecados, ele se fez o próprio pecado por você. Sabia disso? Jesus não somente levou seus pecados, ele se tornou o próprio pecado. Por isso que quando Moisés levantou uma serpente na vara no deserto,
uma serpente de bronze, e todo mundo que olhava para aquela serpente de bronze era curado das picadas da serpente. Jesus se fez o próprio pecado por nós, ele foi levantado na cruz do Calvário. Quando você entrega a vida a Jesus, você recebe a cura do pecado, a libertação do pecado. Agora, Jesus, a Bíblia fala, Deus o fez pecado por nós, para quê? Para que o quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você está vendo o que está escrito aí em preto e branco? É muito forte, no caso aqui é azul e branco, né? Mas, veja bem, você foi feito na própria justiça de Deus, meu irmão. Se você já entregou a vida a Jesus, a Bíblia fala que Deus te regenerou aqui dentro, e você foi feito na própria justiça de Deus. Alguém perguntou, mas o que quer dizer justiça de Deus? A justiça de Deus quer dizer a perfeição de Deus. Você sabia que Deus te fez dentro de você, não pelos seus méritos, mas pelos méritos daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário? Deus te fez perfeito, totalmente perfeito, dentro de você. Você nasceu de novo, você foi regenerado. Agora, escuta bem essa frase aqui, é muito forte. A forma que você se enxerga vai moldar os seus hábitos. Você se vê como Deus está te vendo, como uma pessoa mais que vencedora, como uma pessoa que rompe todas as barreiras, que vence todos os males, uma pessoa que tem vitória contra o pecado. A Bíblia fala, o pecado não tem mais domínio. Ou você se vê como alguém que é viciado na pornografia, ou você se vê como alguém que não dá conta de controlar suas emoções. Quando você está com a sua esposa, você acaba brigando, discutindo com ela. Ou você se vê como alguém que não consegue nunca romper financeiramente, sempre tem dívidas. Se você ficar se vendo assim, você vai perpetuar hábitos negativos, hábitos tóxicos. Você quer mudar a sua autoimagem, e para mudar a sua autoimagem, é Jesus que faz essa diferença. Quando você entrega a vida a Jesus, e você começa a tomar posse daquilo que a Bíblia diz que você é, e você fala, eu agora não acredito mais nas mentiras do diabo, eu vou tomar posse daquilo que Deus diz que eu sou quem Deus diz que eu sou, eu posso fazer aquilo que Deus diz que eu posso fazer, e eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. E você começa a tomar posse dessa nova identidade. Ao tomar posse dessa nova identidade, o que acontece? A forma que você se vê, a forma que você se enxerga, ela começa a moldar os seus hábitos. Por isso, uma identidade correta, olha só essa frase, uma identidade correta desenvolve hábitos saudáveis. Uma identidade incorreta desenvolve hábitos tóxicos. É muito forte isso. Por isso é importante essa intimidade com Deus e você se encher das promessas da palavra, para que você possa realmente tomar posse dessa nova identidade que você tem em Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: transformem-se pela renovação da sua mente. Está vendo? Na medida que você vai renovando a sua mente com a palavra, renovando a sua mente com as promessas de quem você é em Cristo e o que você pode fazer em Cristo, aí sim, você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus tem coisas boas para você. Deus tem coisas agradáveis para você. Mas para você poder comprovar e experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a Bíblia fala que primeiro tem que renovar a sua mente. Agora, veja bem o que 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz. Ele diz o seguinte: levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, na medida que você vai tirando muito tempo na palavra de Deus e pegando essas promessas de quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo, e você vai renovando a sua mente. Eu lembro que eu era solteiro, eu não estava conseguindo vencer pornografia, eu não estava conseguindo vencer masturbação, eu não conseguia vencer esses pecados. O que eu fiz? Eu peguei as promessas na palavra de Deus. A Bíblia fala que se você estiver em Cristo, você já morreu para o pecado, que o pecado não tem mais domínio sobre você.
E eu comecei a declarar isso. Eu já morri para o pecado não tem mais domínio sobre mim, eu sou santo, purificado e transformado. E aí, de repente, quando o maligno de repente jogava um pensamento imoral na minha mente, o que eu fazia? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, mostre de novo, por favor. Olha só, eu levava cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Até hoje eu faço isso. Quando qualquer pensamento que não é de Deus, um pensamento imoral, pensamento errado, pensamento negativo, pensamento de derrota, de fracasso, eu falo, opa, eu levo cativo esse pensamento à obediência de Cristo. Isso não sou eu, porque eu tenho uma nova identidade, eu sou um homem puro, eu ando em santidade, eu sou fiel à minha esposa, meus olhos são santos, meus pensamentos são santos. Eu não aceito esse pensamento que não vem de Deus, nem vem de mim, vem do maligno, vem do mundo, vem da carne. Eu não aceito isso, porque os que estão em Cristo Jesus já crucificaram a carne e os seus desejos ilícitos. Então eu declaro a vitória, eu tomo posse, eu levo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Por exemplo, olha essa promessa, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Então toda vez que o maligno tenta pôr medo, medo do Covid, medo de pegar o vírus, medo de não passar na prova, medo de não poder ter um casamento feliz, medo disso, medo daquilo, você começa a levar cativo esses pensamentos. Você fala, eu não aceito esse medo, porque Deus não tem me dado espírito de medo, Deus não me tem dado espírito de covardia. Eu estou cheio de vitórias, estou cheio de coragem. A Bíblia fala que o justo é intrépido como leão, e eu sou justo não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus. Então sou corajoso e eu não aceito o espírito de covardia. Que mais que ele disse? Olha só que promessa. Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas Ele tem nos dado o espírito de poder. Então quando o maligno tenta colocar um pensamento na sua mente, você não tem a força de vencer esse pecado, você fala, isso é mentira, porque eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova identidade, e Deus me deu o espírito de poder. Eu tenho poder sobre o pecado, poder sobre os vícios, poder sobre os hábitos maus. Eu tenho poder pelo poder do Espírito Santo. Vai declarando, vai tomando posse, vai levando cativo os pensamentos malignos e tomando posse das promessas de Deus, porque são suas. Essa é uma realidade no mundo espiritual, e essa realidade no mundo espiritual, ela se materializa na sua vida natural, na medida que você vai tomando posse, que você vai declarando com sua boca e vai crendo nessas verdades. Então, se você está assistindo aí, e na sua casa, no seu carro, onde você estiver, pode dizer agora, eu tenho um espírito de poder. Diga isso em voz alta, eu tenho um espírito de poder. Diga, eu não aceito o espírito de covardia, eu não aceito fracasso na minha vida, porque Jesus mora em mim, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas o versículo não para aí, olha o que mais ele diz. Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas Ele tem nos dado um espírito de poder e de amor. Você sabia de uma coisa? Você é uma pessoa, se você já entregou a vida a Jesus, você é o próprio amor ágape, você é cheio de amor. Agora, por que você muitas vezes não tem agido com amor? Talvez você é um marido que muitas vezes age de uma forma grosseira em casa, trata a sua esposa mal. Talvez você é uma esposa que muitas vezes responde para o seu marido de uma forma também irritante. Sabe por quê? Se você já entregou a vida a Jesus e você ainda está agindo dessa forma com falta de amor, sabe por quê? Porque você não está tomando posse pela fé desse versículo. Mostra de novo, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas Ele tem nos dado um espírito de poder e de amor. Começa a declarar, eu tenho o espírito de amor. Essa palavra aí no grego é a palavra ágape, é o amor mais profundo que existe, e a Bíblia fala que Deus já te deu esse espírito de ágape. Começa a dizer, eu sou ágape, eu tenho esse espírito de ágape dentro de mim, Deus já me deu, e começa a se ver assim, começa a ver a si mesmo assim, porque essa é a realidade no mundo espiritual. Pastor Eibe, se isso já é realidade em mim, que já na minha vida, porque eu já entreguei a vida a Jesus, se eu realmente já tenho esse ágape, por que eu não tenho
visto isso na minha vida. Sabe por quê? Porque você não tem colocado em prática esta realidade, você não tem apropriado dessa sua nova identidade. Então você pega uma promessa dessa na palavra de Deus, para ela se tornar uma realidade na sua vida é pela fé. A Bíblia fala que as promessas são apropriadas pela fé. E aí, o que a fé funciona? Crê no coração, começa a declarar com a sua boca, começa a praticar isso nos seus hábitos. Então você começa a se ver com uma identidade diferente. Eu lembro que eu não era conhecido nem um pouco como uma pessoa amorosa, muito pelo contrário, as pessoas falavam que eu faltava com muito amor. Mas de tanto eu meditar nessas escrituras, como esse foi um dos versículos que eu peguei. 2 Timóteo 1,7, Deus não me deu o espírito de covardia, mas Ele me deu o espírito de poder e espírito de amor. Eu tenho amor. E eu ficava declarando, eu mudei minha identidade. Na medida que eu mudei minha identidade, meus hábitos foram começar a mudar. Então toda vez que eu faltava com amor com alguém, eu falava, não, me perdoe. Por quê? Porque eu já me vi agora como alguém amoroso. E as pessoas começaram a dizer, você é muito amoroso. Elas começaram a me ver assim também. Mas primeiro eu tive que mudar a minha identidade. Como que eu mudei a minha identidade? Entregando a vida para Jesus e tomando posse dessas promessas. Depois que eu tomei posse dessas promessas, eu tomei posse da minha nova identidade. Ao tomar posse da minha nova identidade, eu pude então desenvolver bons hábitos na minha vida. Olha só que lindo. Mas o versículo não para aí. Olha o que mais o versículo diz. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Domínio próprio quer dizer autocontrole. Então, tem cristãos que apesar que dizem que já entregaram a vida para Jesus, eles têm tudo menos domínio próprio, não é mesmo? São pessoas que faz até a gente passar vergonha quando ele diz, eu sou evangélico, e faz cada atrocidade, é corrupto, é errado, fala mal dos outros. Eu diria que não parece que ele tem nem um pouco de domínio próprio, parece que ele tem um demônio próprio. Mas o que está faltando? Está faltando ele, o quê? Ter um relacionamento de intimidade com Deus, de apropriar-se das promessas de Deus e mudar a sua identidade. Então, na medida que você vai declarando, eu tenho um espírito de poder, eu tenho esse espírito de amor e eu tenho domínio próprio em Cristo Jesus, aí você vai mudando a sua identidade e aí você se autocapacita em Cristo para realmente também desenvolver bons hábitos. Que coisa forte, né? Veja bem esse versículo, 1 João 4,17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Essa palavra aperfeiçoado no grego quer dizer aperfeiçoado de uma vez para sempre. Então vamos ler esse versículo como ela é escrita no grego. Nisto o amor de Deus, o amor ágape, é aperfeiçoado de uma vez para sempre em nós, é a nossa nova identidade, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Ele está falando, assim como é Jesus lá no céu, você que já entregou a vida para Ele, se você se apropriar dessa nova identidade, assim que você também já é aqui neste mundo. Uau! Não pelos seus méritos, nem porque você de si mesmo é alguma coisa, mas em Cristo, porque você está em Cristo. Esse amor ágape dele foi aperfeiçoado em você, e assim como ele é, também você é neste mundo. Que promessa fantástica, que promessa fantástica. Escuta bem, quando você sabe quem você é, você também vai saber o que deve fazer. Quando você começa a tomar posse dessa nova identidade, e você começa a saber quem você é, então você também vai saber o que deve fazer, você vai desenvolver bons hábitos. Agora, existe uma outra verdade que parece até paradoxal a essa que eu acabei de compartilhar com você, mas não é. Veja qual é essa verdade revolucionária. Número 4, os seus hábitos ajudam você a tomar posse da sua nova identidade. Na medida que você vai tomando posse da sua nova identidade e você vai praticando esses bons hábitos,
Esses bons hábitos, por sua vez, vão ajudar você a tomar posse ainda mais da sua nova identidade. É um círculo completo, né? E aquilo vai formando uma bola de neve. Não, bola de neve não, Past Church. Brincadeira com meus irmãos da bola de neve. Agora, veja bem, a sua vida é uma somatória de todos os seus hábitos. A sua vida é uma somatória de todos os seus hábitos. Sabia disso? O que você é hoje é uma somatória, seja bom ou seja ruim, uma somatória de todos os seus hábitos. Os seus hábitos, sejam eles bons ou maus, estão ajudando ou prejudicando você a alcançar seus objetivos. Você tem certos objetivos na vida? Você quer alcançar certos alvos? Os seus hábitos, sejam eles bons ou maus, estão ajudando ou prejudicando você a alcançar seus objetivos. Quando você não alcança seus objetivos, veja bem, isso aqui é muito forte. Quando você não alcança seus objetivos, fica mais difícil resistir às mentiras do diabo acerca da sua nova identidade. Porque você não alcançou seus objetivos, aí parece que você realmente não está vivendo a nova identidade. Então você vê na Bíblia quem você é, o que você pode fazer, o que você tem, mas parece uma discrepância, parece uma incoerência, porque você não está vivendo aquilo. Então fica mais difícil resistir às mentiras do diabo acerca da sua nova identidade. Por que que fica mais difícil? Porque no seu coração você está tomando posse da sua nova identidade. Você está declarando com a sua boca a sua nova identidade. Mas sua fé só será completa quando você colocar em prática sua nova identidade. Então é importante no seu coração você acreditar nas promessas de Deus. É importante você declarar com sua boca essa sua nova identidade das promessas de Deus. Mas sua fé só será completa, eu volto a repetir, sua fé só será completa quando você colocar em prática sua nova identidade. Por isso que nós vemos o apóstolo Paulo dizendo em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 5, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Então o que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, olha só que coisa linda, ele fala assim: eu estou tomando posse, não só no meu coração, não só declarando com a minha boca, mas eu estou realmente praticando essa nova identidade que eu tenho, e eu reconheço que isso não vem de mim, mas é uma capacitação sobrenatural que vem de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja bem, Deus quer responder suas orações. Deus quer fazer infinitamente mais do que você pode até imaginar, do que você pode até pensar ou pedir. Mas como Ele vai fazer isso? A Bíblia fala, olha só o que a Bíblia diz: conforme o seu poder que opera em nós. Isso é muito profundo, gente. Deus vai responder sua oração através do poder dEle que já está dentro de você. Esse poder que já está dentro de você. Por isso eu amo esse versículo, olha em Colossenses capítulo 1, versículo 29. Por isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Vamos aprofundar nesse versículo, tá? Vamos ler de novo a primeira parte desse versículo. Colossenses 1, 29. Para isso é que eu também me afadigo, tá? Então o apóstolo Paulo está falando, eu me afadigo. O que quer dizer essa palavra afadigo? No grego, essa palavra afadigo é a palavra copial. Copial. Ela quer dizer ficar cansado, fatigado, exausto, trabalhar com empenho, tá? Então o apóstolo Paulo está falando que ele trabalha com empenho, ele se cansa, ele se esforça. Agora olha a próxima frase, vamos voltar para o versículo, Colossenses 1, 29. O apóstolo Paulo está dizendo isso, olha: para isso é que eu também me afadigo,
esforçando-me o mais possível. Agora, essa frase aí, esforçando-me o mais possível, no original grego, é uma palavra só. É a palavra agonizomai. Agonizomai, tá? E é interessante porque você já vê a palavra agonizomai no grego. Você pode até entender que talvez a palavra agonizante vem dessa palavra, né? Essa palavra agonizomai no grego, ela quer dizer entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar. Metáfora quer dizer competir, lutar com dificuldades e perigos. Era uma palavra, você sabe que já tinha os Jogos Olímpicos naquela época, né? Na Grécia. E é uma palavra que eles usavam para os Jogos Olímpicos, de se esforçar, olha, competir, lutar com dificuldades e perigos, esforçar-se com zelo extremo. Eu amo isso. Esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Então vamos voltar para o versículo Colossenses 1:29. Olha só, apóstolo Paulo está dizendo: é para isso que eu também me afadigo, eu me empenho de uma forma exaustiva, esforçando-me o mais possível, ou seja, esforçando-se com zelo extremo. Mas olha que mais o versículo fala: segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Espera aí, o apóstolo Paulo está dizendo que ele se esforça tanto, mas não é de acordo com a força que ele tem, mas segundo uma força de Deus que opera dentro dele. Uau! Essa palavra onde fala assim, segundo a sua eficácia, a eficácia de Jesus, essa palavra eficácia no grego é a palavra energeia. E olha isso aqui eu tirei diretamente do dicionário grego. Olha que essa palavra energeia, no Novo Testamento é usado, essa palavra grega, energeia, no Novo Testamento é usado apenas para se referir ao poder sobre-humano. Então Paulo está dizendo, volta para Colossenses 1:29, olha o que ele está dizendo: para isso é que eu também me afadigo, né? Eu me empenho de uma forma exaustiva, esforçando-me o mais possível, né? Com zelo extremo, mas eu faço tudo isso como? Segundo o seu poder sobrenatural, que opera eficientemente em mim. É isso que ele está dizendo. Eu tomo posse desse poder sobre-humano do Senhor Jesus que está em mim, e eu tomo posse disso, mas eu tomo posse disso e não fico passivo, não. Eu tomo posse disso e me empenho, eu me afadigo, eu me esforço o mais possível, mas tomando posse desse poder sobre-humano. Então, para você desenvolver bons hábitos, meu irmão, você tem que se apropriar dessa nova identidade sobrenatural, esse poder sobre-humano que você tem, porque o Espírito Santo mora dentro de você, mas você também não pode ficar passivo. Você vai ter que exercitar a sua fé, vai ter que realmente, como disse o apóstolo Paulo, esforçar-se o mais possível, entendeu? E se afadigar, e pagar um preço, e ser fiel, e ser consistente, enquanto os outros estão lá dormindo, você está levantando cedo, fazendo exercício físico. Enquanto os outros estão lá enchendo a cara de comida e sobremesa, você está lá se controlando. Mas o que vai acontecer? Você de repente está se tornando uma pessoa esbelta, uma pessoa bonita. Você de repente está uma pessoa saudável. E o mais importante, quando os outros estão lá só relaxando, fazendo outras coisas, você está lá com a cara enfiada na palavra, estudando a palavra, se enchendo de Jesus, De repente seu casamento está curado, está uma bênção, sua família cheia de paz, cheia de amor. Enquanto os outros estão se divorciando e brigando que nem gato e cachorro, você está lá amando a sua esposa, curtindo uma vida melhor, e o mais importante, curtindo intimidade com Deus, porque você aprendeu a desenvolver bons hábitos na sua vida. Bem, nosso tempo está acabando,
Mas eu ainda quero te mostrar um versículo aqui, olha só. Hebreus 6,12. Para que não se tornem preguiçosos. Tem muito cristão que ama Jesus, mas espiritualmente ele é preguiçoso. Porque ele não enfia a cara na palavra, ele não pega essas promessas, não toma posse de uma forma proativa. E ele diz, para que não se tornem preguiçosos, mas vocês devem ser imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, no grego essa palavra paciência quer dizer constância, perseverança. Pela fé e pela constância, perseverança, você herda as promessas. A fé verdadeira não é preguiçosa, ela apropria as promessas e persevera. A fé verdadeira funciona sempre junto com a perseverança, senão não é fé verdadeira. A fé verdadeira vai gerar disciplina. Se você tiver fé verdadeira em Jesus, você vai ser uma pessoa cada vez mais disciplinada. Bem, tem tanto mais sobre isso que eu poderia dizer, mas eu quero encerrar dizendo, ao apropriar a sua nova identidade, ao apropriar a sua nova identidade, você poderá escolher ser disciplinado com pequenos hábitos e continuar fielmente perseverando e crescendo nesses hábitos. Tá certo? Ao fazer isso, esses hábitos, por sua vez, vão fazer com que você enxergue a si mesmo cada vez mais com essa nova identidade. É muito lindo isso, é muito revolucionário. Eu quero dizer que no próximo Tadel eu vou estar explicando bem mais profundamente todas as qualificações para você ser um discipulador, tá? Nós vamos estar mostrando aqui todas as qualificações para você ser um discipulador na Paz Church, para você fazer discípulos, cuidar de outras pessoas. Isso é um privilégio muito grande. Nós vamos estar falando sobre as casas de paz que nós vamos estar tendo, os grupos de evangelismo. Vai ser lindo, 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 tá? Então prepara o seu coração e eu quero agora encerrar com essa declaração de fé. Repita essa declaração comigo. Diga, obrigado Jesus, porque minha vida não será mais a mesma. Eu vou apropriar-me de todas as suas promessas. E eu vou me esforçar o mais possível, segundo o seu poder sobrenatural, sobre-humano, que opera dentro de mim. E eu vou desenvolver bons hábitos. Vou começar pequeno, mas vou ser perseverante, consistente, até ver a mudança de hábitos que acabarão me transformando também, em nome de Jesus, amém e amém. Então, escuta bem, próximo Tadel, domingo que vem, a minha esposa vai estar ministrando, mas depois que ela ministrar, eu vou entrar e falar sobre as casas de paz e as qualificações para ser um discipulador. Um beijo no seu coração, Deus abençoe.